Qual a razão de tanto sofrimento que o homem vive sobre esta terra? Qual a razão de tantas perdas, de tantas atrocidades, de tanta violência, de tanta enfermidade, dores, moléstias que tem assolado toda a humanidade? O sofrimento é algo bastante questionado sobre as nossas mentes e nossos corações, na perspectiva humana de que fomos abandonados e largados por um Deus criador que não se faz presente sobre a sua criação. Um Deus que teve prazer em criar a sua criação e um ser à sua imagem e semelhança, e na perspectiva de alguns, esse mesmo Deus abandonou e deixou a sua criação entregue a si mesma. Na verdade, essa é uma leitura errônea. O livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, está classificado no cânon judaico e cristão como um dos livros poéticos. Poéticos porque é marcado por um estilo literário, na forma de sua narrativa, na sua métrica e também na sua subjetividade. É um livro constituído de 42 capítulos. O capítulo 1 e o 2 nos introduzem na história dessa personagem chamado Jó. E Jó, casado, um homem rico, mas que temia Deus e reto e justo, que buscava andar em integridade com o Senhor. Em um determinado momento da vida, como o próprio texto na narrativa de Jesus no Evangelho vai nos dizer que nós não sabemos quando o dia mau virá sobre nós. Esse dia chegou sobre a vida de Jó. Era um teste divino. Capítulo 23 do livro de Jó, verso 9, o autor nos afirma que se Deus me provasse, eu sairia como ouro. Jó pôde entender que todo o seu sofrimento, todo aquele processo de angústia, de opressão, de perdas, de crise existencial, todo aquele processo nas mãos de Deus se tornava um elemento semelhante ao processo em que o cadinho, o ourives, leva o ouro ao cadinho, onde esse ouro se liquefaz e as impurezas que estavam impregnadas sobre esse mesmo ouro são colocadas à parte e o ouro se torna líquido, mais brilhante, mais límpido e reluzente. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vem a nos afirmar que Deus prova a nossa fé como ouro. E aqui está um grande ponto importante no livro de Jó. Esse é um livro que nos desafia a encararmos o sofrimento como um meio pelo qual Deus pode se utilizar para tratar o nosso coração, tratar as nossas vidas, aprimorar a nossa teologia, refinar o nosso caráter, trabalhar em nossa mente com todas as idiosincrasias de todos os paradigmas impostos pela teologia, pela sociedade, pelos ditames filosóficos deste mundo, buscando lapidar e refinar em nosso homem interior uma ortopraxia em paralelo com a nossa ortodoxia. Deus nos desafia, nesse livro de Jó, a deixarmos de lado também os nossos questionamentos. É muito natural e muito comum no ministério pastoral sermos procurados pelas ovelhas, pelas pessoas marcadas pela aflição e pela angústia, buscando indagar qual a razão de tanto sofrimento, ao observarem suas próprias vidas e sondarem seus próprios corações e buscarem a razão pela qual elas estão enfrentando tal sofrimento. Os questionamentos de Jó são inúmeros. Este livro traz 3 amigos que se fazem presentes no primeiro momento e esses amigos tentam trazer palavras de conforto, mas ao mesmo tempo eles trazem indagações e afirmações não verdadeiras acerca de Jó e acerca de Deus. Talvez a função principal desses amigos de Jó deveria ser o silêncio e uma atitude de suporte e apoio ao coração de Jó. Talvez não era hora de falar muitas palavras. Não era hora de afirmar
muitos discursos teológicos, mas deixar a própria teologia divina ser escrita no coração de Jó, através do Espírito que em nós habita. Assondar o nosso coração, assondar o coração de Jó e deixar ele mesmo buscar compreender o propósito para o qual Deus estava trabalhando no tempo presente na sua vida. Na verdade, Deus está em silêncio por todo o livro. Até o capítulo de número 37, Deus se faz presente nesse livro de forma silenciosa. Os capítulos do 1 ao 37, as narrativas são verdadeiros diálogos entre os amigos de Jó, sendo intercalados esses mesmos diálogos pelas réplicas de Jó e as tréplicas de seus amigos. Até chegar um último amigo chamado Bildade, onde esse tenta fazer calar a voz de todos os amigos anteriores que haviam chegado, e ele mesmo tenta também trazer, a partir do capítulo 32 ao capítulo 37, respostas possíveis para o sofrimento de Jó. Na verdade, o livro de Jó eu considero um livro extremamente emblemático, misterioso, mas ao mesmo tempo muito espiritual. Se observarmos os discursos de Jó, vamos perceber quanto a sua teologia pôde mudar. Todos nós conhecemos a célebre frase do livro de Jó, no último capítulo 42, ao afirmar: "Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Por todo o livro, vamos encontrar várias doutrinas bíblicas ressaltadas pelo próprio Jó, doutrinas estas que vão ser trazidas por escrito no cânon do Novo Testamento. Por exemplo, a doutrina da ressurreição. O autor de Hebreus, no capítulo de número 6, diz que uma dessas doutrinas é a doutrina da ressurreição dos mortos. Na época de Jó, quando nem mesmo se cogitava falar dessa doutrina de uma forma estabelecida pelos homens, até mesmo no próprio judaísmo, que nem ainda existia, porque não existia nação de Israel, o próprio Jó vai afirmar no capítulo 19: "Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu morra, eu o verei, e ele me ressuscitará naquele dia, e eu o verei face a face." Jó traz uma das célebres doutrinas, a doutrina da ressurreição dos mortos. No capítulo 9, em meio a tantos questionamentos sobre ser justo e a verdadeira justiça, do verso 1 ao verso 8, Jó nos apresenta elementos da soberania de Deus, de um Deus soberano que criou todas as coisas. No capítulo 5, Jó também nos afirma acerca de um pai que disciplina ao seu filho. E é essa doutrina trazida também no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, é reafirmado aquilo que está escrito no livro de Jó, que Deus, como Pai, corrige e disciplina porque ama a seus filhos. Por isso, desafio você, neste livro de Jó, a tomar este livro, fazer dele algo de extremamente singular na sua vida neste ano 2018, buscando refinar e aprimorar a sua teologia, a minha teologia, a partir dessas leituras. Desafio o seu coração a deixar de lado os questionamentos que perpassam a sua mente, a sua alma e o seu coração. Quantas vezes nós queremos atribuir a Deus, atribuir à religião, atribuir aos homens a culpa de tantos fatos, de tantas tragédias, de tantas coisas que acontecem sobre o nosso cotidiano. Mas esquecemos as palavras de Jesus que quando ensinou-nos dizendo que esse mundo jaz no maligno. Essa terra que Deus criou foi tomada pelo pecado. E esse pecado, a natureza do pecado, corrompeu o coração do homem. E esse homem corrompido sujeitou a terra, sujeitou a criação aos ditames daquele que é o pai do pecado, o diabo. Jesus, ao chegar a esta terra e ao se dirigir para a cruz, disse: "Vem aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim."
Jesus pagou aquele preço na cruz do Calvário, levando a nossa morte, dando a nossa vida para nos comprar, nos redimir e nos dar a sua própria natureza de filhos de Deus. Mas ele voltará numa segunda vinda. E é essa promessa bendita que esperamos. O sermão de Pedro, no capítulo 3 do livro de Atos, diz que ele restaurará todas as coisas. Jesus voltará para restaurar todas as coisas, restaurar a criação, restaurar esse cosmos que foi contaminado pelo pecado. E eu desafio o seu coração a abrir a sua mente, a abrir o seu espírito para ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus nestes dias com os nossos estudos a partir do livro de Jó. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. E esperamos no próximo encontro aqui nesse espaço do YouTube, neste estudo da palavra de Deus, visando edificar, fortalecer o nosso homem interior, sendo sedimentados na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Encerro esta reflexão, trazendo o capítulo 42 de Jó. Eu sei que tudo podes, disse Jó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.